Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E também compartilha se você conhece alguma professora que pode ser beneficiada do conteúdo que nós trazemos aqui. Quero convidar você a fazer parte do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link para você se direcionar até o nosso grupo e conhecer as sugestões que nós temos lá também. E você tem liberdade para sugerir e trocar experiências conosco. Tudo para a obra do Senhor. Amém? Vamos dar início à nossa aula número 12. Queria saber com vocês como está o andamento para o encerramento do trimestre. Já está tudo certo? Vocês lembram que na primeira aula desse trimestre eu trouxe uma sugestão para vocês fazerem encerramento do trimestre? E aí, vão fazer aquelas ideias? Tiveram outras ideias? Deixem aqui no comentário abaixo ou lá no nosso grupo do Telegram quais as ideias que vocês têm. Se vocês forem usar as nossas ideias, coloquem ali, tirem uma foto, manda para nós para a gente poder aproveitar esse momento junto com vocês. Amém? Aqui eu trago para vocês sugestões de hinos. Nós vamos trabalhar sobre o maior. Vamos falar hoje sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então eu trago aqui para vocês, né, alguns hinos que falam. Tem diversos, né? Esses são os que eu mais gosto, mas se vocês tiverem outros hinos diferentes desse e quiserem deixar nos comentários ou compartilhar conosco lá no grupo do Telegram, fique à vontade. Para nosso memorizando, olha só que ideia legal, você pode fazer aqui, esse aqui tá bem bonitinho esse túmulo, mas você pode fazer com uma caixa de sapato, alguma coisa apenas para a criança pôr a mãozinha ali dentro, né, e poder ver que o túmulo está vazio. Nosso textuário fala assim: assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Aí eles falam, põe a mãozinha lá dentro e você pergunta: tem alguma coisa aí? Não, está vazio, certo? E a sugestão para a história, eu trouxe essa história, a professora contando a história da tia Lu, muito legal a história dela. Passa lá, dá uma olhada como é que ela conta, se você está começando agora, ainda tem dúvida de como contar histórias. Eu sugiro que sempre antes de vocês começarem, procurem professoras que contam essas histórias. Vocês vão ter muitas ideias também e vão pegando o jeitinho delas contar a história e também criando o seu, certo? E agora vamos para o que ressaltar na história. Nós vamos lembrar sobre a vida de Jesus com a participação das crianças, ou seja, quem era o pai de Jesus? Quem era a mãe de Jesus? Que mais que nós sabemos sobre Jesus? Ah, que ele fazia milagres. Ah, que ele ressuscitava mortos. Ah, que ele dormiu no barco. Então, tudo que eles sabem de Jesus, você vai colocando ali para eles. Pode escrevendo no quadro, sabe? Tudo isso. Aí vocês falam assim, olha, para você ver o quanto as tuas crianças também aprenderam durante esse trimestre, né? O quanto elas sabem de Jesus. E aí a gente vai falar também um pouquinho ali que a nossa história ela começa ali já na traição de Judas. Como aquilo foi, o Senhor sempre soube que um deles o trairia, certo? E aí, quem foi? Foi Judas. E mesmo quando Judas chega lá, que ele combinou que aquele que lhe beijasse era o traidor, Senhor Jesus olhou para ele e chamou ele de amigo. Sabe? Então, olha como Deus é maravilhoso. E Jesus, ele sabia que era Judas, porque no partir do pão, né? Ele falou lá na última Santa Ceia, né? Quando perguntaram. Então, ele sabia e nem por isso ele tratou Judas de uma forma diferente. Esse é o amor que nós temos que ter. Quando a pessoa faz alguma coisa que não nos agrada, que nos entristece, nós temos que aprender com o Senhor. Senhor Jesus, me ensina a lidar com essa pessoa, assim como o Senhor lidou com Judas. Judas não, ele não rejeitava ninguém, ele não excluía ninguém. O Senhor Jesus, ele trazia para perto de si, porque é só perto de Jesus que nós podemos ser transformadas, certo? E a fuga dos amigos de Jesus. Então, nós tivemos um amigo que traiu e os outros fugiram na hora que os guardas vieram prender Jesus. Então, né, tem todo aquele episódio lá de Pedro, que ele corta a orelha de Malco, o Senhor cola novamente. Mas, então, aí os discípulos pegam e fogem e deixam Jesus sozinho. Vejam só. Então, teve um que traiu, mas os outros fugiram. Na hora que o Senhor Jesus precisava, ele não tinha ninguém.
E às vezes é assim que acontece conosco. Só que nós temos uma diferença, porque Jesus nunca nos abandona, ele sempre está conosco. Conta também para as crianças todo o sofrimento que Jesus tem. Eu acho tão triste, né? Tem pessoas que falam assim: eu não gosto de assistir aqueles filmes da morte de Cristo, porque é muito forte, a gente fica muito. Eu falei: pois é, mas às vezes a gente precisa assistir para a gente poder dar valor para o que Jesus fez. As pessoas vão e tomam a Santa Ceia como se fosse tá, hoje acontece Santa Ceia. E elas não dão o valor que aquilo é o sangue de Cristo derramado por nós, de todo aquele sofrimento que ele passou. Então é um privilégio nós podermos participar desse momento, é um privilégio nós seguirmos Jesus, porque foi o amor dele que nos resgatou. Então é importante a gente falar para as crianças que ele sofreu, que foi doído, que ele foi humilhado, certo? De todas as formas possíveis. E estava ali sozinho. Inclusive, no pior momento de dor, até Deus, né, ele virou a face para não ver o sofrimento do seu filho. Então foi assim, tudo por amor. E quem somos nós para merecer esse amor? Somos tão pecadores, somos uma criatura, e o Senhor investe em nós todos os dias com a sua misericórdia e com o seu amor. E aí a gente vai falar que Jesus realiza o maior milagre de todos, que é a sua ressurreição. Certo? Por quê? Porque é a ressurreição dele que nos garante vida eterna. Porque se ele tivesse morrido e ficado lá, seria como todos os outros, as pessoas que eles chamam de iluminados, todas as pessoas evoluídas que morreram e morreram, não tiveram salvação em si mesmo. Agora Jesus não, ele morreu e ressuscitou. E tanto é que ele aparece para os discípulos, mais 40 dias ele fica aqui nessa terra, né? Para os discípulos verem, olha, eu tô aqui. Ele mostrou as mãos feridas, ele falou para Tomé, né? Toca aqui, Tomé, e veja as minhas feridas. Então era Jesus. E ele ressuscitou, ele venceu essa morte. E por ele ter vencido, ter pago o pecado de todos nós, é que nós temos direito a essa vida eterna. Que Jesus maravilhoso, que amor, que realmente, como a palavra do Senhor fala, o amor de Deus nos constrange. E Ele quer operar o milagre da salvação na nossa vida também. Nós, sem Jesus, nós não somos nada. Os nossos colegas que são pertinho de nós, que não conhecem Jesus, eles não têm direito a essa vida eterna. Então, nós precisamos realmente, por amor, com o mesmo amor que o Senhor nos resgatou, falar do amor dele a essas pessoas para nós resgatar eles também. E é isso que é a vontade de Deus, que nós possamos trazer o reino nessa terra. E certo? Então são essas aqui, né? O que você pode ressaltar ali com as crianças e contando, né? Que elas chegaram lá e viram e conta toda a história que vocês conhecem, mas lembre de puxar esses pontos preciosos ali para não ser só uma contação de história. A criança precisa aplicar isso na vida delas também, certo? E para finalizar, leva a massinha para as crianças brincarem. Eu acho muito bacana, assim, se a tua classe não gosta muito de massinha, leva um desenho para eles retratarem a história de Jesus, porque é importante que a gente, da massinha, era fazer justamente isso, que eles pudessem modelar ali o túmulo, pôr a mãozinha, a pedrinha na frente e remover, mostrar que está vazia, para eles poderem chegar em casa e contar, né, essa história para quem mora com ele também, para o seu vizinho, para quem está na rua. Certo? E lembre de brincar juntamente com seus alunos. Não dê uma atividade só para eles. Brinque junto, modele o seu também. Vá passando nas mesas, elogiando. Faz uma exposição de cada um. Né? Incentive os seus alunos. Certo? São essas minhas sugestões para a aula de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a semana que vem. Se você gostou, deixa seu like. Tchau, tchau!